Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos ver se o pessoal está entrando aqui, só um minutinho. Vamos lá. Vou começar aqui, então. Boa tarde, eu sou Fernanda Garcia, diretora executiva da Câmara Brasileira do Livro. Queria agradecer em nome da diretoria da CBL, da associação como toda, a presença de todos vocês que estão nos acompanhando aqui nesse bate-papo com os nossos dois convidados, que eu vou apresentar já, e também agradecer a presença da doutora Maria Luísa e do doutor Tanderson. Vou explicar um pouquinho a dinâmica. Vamos ter duas apresentações, uma da doutora Maria Luísa e uma do doutor Tanderson, e depois nós vamos abrir para perguntas, tá? Então, a doutora Maria Luísa Freitas Valegela é advogada especialista em cursos de formação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMPE, sócia do escritório de advocacia Freitas Egea Advogados Associados e vice-presidente da BDA, Associação Brasileira de Direitos Autorais. E o Dr. Tanderson é advogado da CBL, assessorou toda a equipe da CBL na implementação do registro digital e contratos, e é especialista na comissão, é presidente da Comissão de Direito Autoral da OAB de São Paulo, subseção de Carapicuíba. Vamos começar com a doutora Maria Luísa. Doutora Maria Luísa, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vinda, e você está com a palavra. Muito obrigada. Boa tarde, doutora Fernanda, boa tarde, doutor Tanderson, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Quero cumprimentar a iniciativa da CBL, aqui representada pela doutora Fernanda, em criar esse canal que permite, nesse tempo de isolamento, que a informação seja oferecida àqueles que se interessem sobre o tema. Quero também agradecer o convite, para dizer que é um prazer estar aqui com vocês para falar de direitos autorais, especificamente sobre contratos, que é um assunto de muita importância, tanto para o autor de uma obra intelectual, como para o editor ou produtor cultural que publica ou utiliza a obra. Isto porque os contratos são verdadeiros instrumentos de administração econômica. Eles são fontes criadoras de direitos e obrigações, porque eles estabelecem como será a relação jurídica entre as partes. E quais são os seus deveres, quais são suas obrigações de uma e outra, e quais são os seus direitos. Notadamente, no que se refere aos direitos autorais, os contratos devem ter, e devem observar, na verdade, determinadas peculiaridades que são exigidas pela lei, como nós veremos. Esse tempo em que estamos vivendo, e que representa uma quebra de paradigma em quase todos os setores ligados à arte, à criação, à produção, por força dessa pandemia, obrigou que alguns conceitos fossem revistos e, necessariamente, muitas vezes, refletidos nos contratos. Nós podemos dizer que essa quebra de paradigma obrigatoriamente fez com que as pessoas, os artistas, os produtores culturais despertassem suas criatividades, na mudança daquilo que era físico, daquilo que era presencial, que foi substituído pelo digital. Isso está acontecendo muito, por exemplo, na música, que todos vocês têm visto inúmeras apresentações digitais que chamamos de lives, com diversos artistas que terminaram por criar um palco virtual para suas apresentações. Não somente na música, nas artes visuais, estão se fazendo representar também com a disponibilização de visitas remotas a museus, casas de artes. Interessante, há uns 15 dias eu li uma matéria muito boa no estado de São Paulo, que falava sobre a moda. E a moda, que foi um setor em que era caracterizado por desfiles tão, normalmente, que não eram nada populares, das grandes marcas, a moda acabou se rendendo a esse novo formato. A exemplo do que aconteceu com um desfile recente que teve agora da Dior, uma marca icônica do mercado de luxo mundial, que para realizar uma semana de alta costura, ela mudou totalmente a sua linguagem. O que ela fez? Ela, em total cooperação com um diretor italiano de cinema, ela transformou a sua visão artística numa história, e nasceu o filme O Mito Dior.
misturou criações da grife com imagens surrealistas e mágicas. Quanto direito autoral tem envolvido só nessa produção feita por conta, notadamente, da necessidade da pandemia, que acabou transformando isso para o digital. O filme é lindo. Quem tiver interesse, pode à internet procurar o Mito de Or, que está disponível hoje para todo mundo que queira assistir, e também recomendo a leitura da matéria feita pela jornalista Alice Ferraz, que conta, inclusive, a história e como foi que ocorreu essa transformação do que nós tínhamos antes, tão restrito para os desfiles, e hoje tão popularmente já à disposição de todos, transformados, inclusive, em filme e cinema. Nós também podemos aqui dizer sobre a educação com as aulas remotas, volta ou não volta, não sabemos que dia que as crianças voltam, em que condições que vão voltar, e que precisaram também se adaptar aos conceitos do mundo digital, e a exemplo desse próprio curso que nós estamos fazendo aqui, escolhido pela doutora Fernanda, que acabou trazendo uma valorização para o direito autoral, que é muito bom. Ainda bem que esta situação que nós estamos vivendo nos encontrou no momento em que nós temos uma internet melhor, que nos permite estar conectados, engajados, que nós temos as plataformas, que nós temos um verdadeiro mercado digital para todos os setores, e dessa maneira permite adesão aos conteúdos de milhares de pessoas. Também li uma matéria interessante, na verdade não foi matéria, foi na rede social, onde apontaram um infográfico que mostra que em 1 minuto, ou seja, 60 segundos, por exemplo, o YouTube ele tem 4,7 milhões de visualizações em 1 minuto. De quê? Dos seus vídeos, dos seus conteúdos, que se enviam hoje 59 em 1 minuto, 59 milhões de mensagens através das redes sociais, que o Facebook, da mesma maneira, tem 1,5 milhão de logins, tudo em 1 minuto. Quer dizer, é surpreendente o que está acontecendo. E neste panorama, os produtores culturais, de uma maneira geral, eles tiveram que obrigatoriamente se adaptar a este mundo, diante da transformação que toda essa tecnologia trouxe, do que para o modo de circulação das obras literárias, artísticas e científicas. E aqui começam os nossos problemas, as nossas questões, os nossos desafios, as complexidades jurídicas que esse mundo novo trouxe e que já tínhamos antes no mundo físico, mas que se aumentou agora no mundo digital. Em relação aos direitos autorais, nós temos uma legislação específica, que é a de número 9.610, de 1998, e que regula o quê? O conjunto de direitos que surge com a criação de uma obra intelectual, seja ela literária, artística ou científica. Esses direitos são reservados, são faculdades para o seu autor, e são chamados, portanto, de direitos autorais. Os direitos autorais, eles protegem todo tipo de obra intelectual, a exemplo do que a própria lei diz, que são os textos, as obras dramáticas, dramático-musicais, as obras coreográficas e pantomímicas, as composições musicais, tenham ou não letra, as obras audiovisuais, as obras fotográficas, as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, as ilustrações e outras que possam surgir agora, inclusive, com essas formas novas de criação. O próprio rol trazido pela lei, ele é exemplificativo, ele não cessa ali, justamente para permitir que a gente, amanhã, possa conceituar outro tipo de obra também, como que possam vir a ter uma proteção do direito autoral. E quando nasce esses direitos sobre a obra? É quando aquele autor cria aquela obra, ali nasceu o direito sobre a obra. Quais são esses direitos? Eles têm 2 aspectos, de acordo com a lei, que é um aspecto patrimonial, que permite a exploração econômica da obra, e um aspecto moral, que representa o quê? Os direitos morais de autor, os direitos que estão ligados à sua personalidade. Quais são eles? São os relativos à autoria da obra, à indicação do nome, a assegurar a integridade da obra e tantos outros designados ali na lei.
A proteção desses direitos, ela independe de registro da obra intelectual, isso inclusive está na lei. Embora o registro seja facultativo, ele tem uma finalidade muito importante, porque ele vem para dar segurança aos direitos, ele tem uma função totalmente declaratória. Quando eu faço um registro, eu estou declarando que eu sou autor de determinada obra. Então, o registro é muito aconselhável justamente por sua utilidade como instrumento de prova. O que ele vai provar? A temporalidade da criação, ou seja, naquele tempo, aquela criação já existia, e vai reforçar o quê? A prova da autoria. Em ações judiciais, ele vai funcionar como indício de prova, e isso é muito importante para um juiz, inclusive, começar a examinar quem é o autor. Aliás, por dizer quem é o autor, a lei, ela estabelece no artigo 13 o seguinte: autor é aquele que se indica como tal, salvo prova em contrário. Aqui a gente já tem o registro, que já entra como uma das provas, ainda que ele seja declaratório, mas que já atribui ao autor, aqui, naquele momento, uma autoria. Evidentemente que vai ter que ser examinado à luz das outras provas também. Muito bem, essa mesma lei que trata dos direitos de autor, ela também estabelece regras em relação aos contratos de direitos autorais. E uma das regras, que ela, na verdade, torna-se um princípio de direito, é a regra da interpretação restritiva de suas cláusulas. Então, diz a lei que os negócios jurídicos sobre direitos autorais interpretam-se restritivamente. Quer dizer o seguinte: o autor, ele pode transferir os seus direitos patrimoniais de forma total ou parcial a um terceiro. Aí nasce uma relação jurídica que vai ser suportada por um contrato, que pode ser através de um contrato de licenciamento, um contrato de concessão, que na verdade nós conhecemos como contrato de edição, um contrato de cessão de direitos. Mas esses contratos deverão obedecer aos limites impostos pela lei. Alguns exemplos eu trago aqui para vocês sobre algumas limitações impostas pela lei, e eu vou começar pelo contrato de cessão de direitos autorais. O contrato de cessão de direitos autorais, diferentemente de um contrato de edição, ele transfere uma titularidade, ele subroga aquele cessionário no direito do cedente. Justamente por isso, a regra da lei, ela vem interpretando e pedindo uma interpretação muito restritiva, porque é uma transferência de titularidade, transfere-se um direito patrimonial para o cessionário. Uma das regras, portanto, que a lei exige é que a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário. Quer dizer o seguinte, que se eu primeiro não estabelecer uma territorialidade no meu contrato, ou se eu estabelecer só Brasil, hoje, com essa distribuição digital que a gente tem de obras, nós vamos ter que reservar, dizer que nós não temos condição de distribuir com um parceiro que a gente tenha para distribuir um livro digital, um e-book, e nós não podemos ultrapassar a territorialidade se o contrato assim não dispuser. Mas vejam que a lei diz: a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo a estipulação em contrário, ou seja, vocês podem estipular da maneira como quiser. Só que se não houver essa estipulação, ou se ela estiver restrita a um único território, tem que ficar ali e não pode sair mais. Então, precisa pensar muito bem, por conta hoje dos usos de internet e das distribuições digitais que se fazem dos conteúdos das obras intelectuais. Uma outra limitação é a que diz o seguinte: a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à data do contrato. Ou seja, como a cessão ela é uma transferência de direitos, diz lá, para que aquele autor não fique para o resto da vida com os seus direitos transferidos, só se transfere aquilo que existe. Não se transfere ainda aquilo que não existe. Se no dia de amanhã se inventar qualquer outra situação, que está sendo tudo muito rápido e o contrato foi firmado agora, ele não vai abarcar aquela nova situação. São umas medidas restritivas.
Uma outra situação que nós temos é, não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada apenas a uma, que seja aquela indispensável ao cumprimento da finalidade do contrato. O que quer dizer isso? Vocês que estão assistindo, que já tiveram experiência com contratos, ou que são autores que estão contratando, ou são editores que estão contratando, vão entender por que os contratos, nas modalidades de utilização, têm cláusulas tão extensas. A resposta está aqui, porque a lei diz que não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, ou seja, vou usar, eu estou essa seção de direitos para que modalidade de utilização é. Aí os contratos vêm com aquelas cláusulas gigantes, que é para dar o quê? Oportunidade de você usar para diversas modalidades, porque senão a lei restringiria aquela que é a limitada e indispensável cumprimento da finalidade do contrato. Então, está aí a razão da gente ter cláusulas tão extensas em seção de direitos sobre modalidades. Além do que, a cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por escrito, presume-se honorosa. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se eu quiser ceder meus direitos gratuitamente, eu não posso? Eu posso sim. Quando a lei diz presume-se onerosa, ela quer dizer assim, se eu não escrevi nada, presume-se onerosa, mas eu posso ceder os meus direitos, se eu quiser, gratuitamente. Então, vejam vocês que, nesses casos, a lei, ela quer o quê? Que o contrato seja claro quanto ao seu objeto, quanto às condições do seu exercício, quanto ao tempo, que é muito importante. Quantos contratos que têm prazo determinado e que depois se avança naquele prazo e ele depois tem um problema lá na frente. Quanto ao lugar, que nós já falamos que é justamente a territorialidade, e quanto ao preço, que nós podemos contratar de forma onerosa ou podemos contratar de forma gratuita. Ou seja, a lei diz assim, contratem adequadamente, mas se não contratar adequadamente, valerão essas cláusulas. No caso dos contratos de edição, que é bem diferente dos contratos de cessão de direitos autorais, porque não há transferência de direitos, não há transferência de titularidade, no caso dos contratos de edição, ele equivale praticamente a uma licença. Eu concedo o direito para explorar a minha obra nas condições do contrato. Assim mesmo, a lei, ela diz assim, no contrato de edição, que ele já não tem aquela característica de transferência. Bem, a lei diz assim, entende-se que o contrato versa apenas sobre uma edição, se não houver cláusula expressa em contrário. Isso aqui, às vezes, no mundo editorial, dá muita confusão, porque o contrato não estabelece a possibilidade de se fazer várias edições e várias impressões, o contrato fica limitado a uma só, porque não se contratou anteriormente de outra forma. E também a lei diz assim, no silêncio do contrato, considera-se que cada edição se constitui de 3.000 exemplares. No caso aqui, se refere a uma produção física, mas, analogicamente, eu já havia aplicado 3.000 acessos, por analogia, por conta hoje do produto digital também. Então, mais uma restrição. Ainda, uma outra restrição importantíssima, inclusive essa para o próprio pessoal de editoras. Diz a lei o seguinte, o editor será obrigado a prestar contas mensais ao autor, sempre que a retribuição deste estiver condicionada à venda, salvo se prazo diferente houver sido condicionado. Ou seja, se o contrato não estabelece o prazo de prestação de contas, ele tem que prestar em 30 dias, mas às vezes 30 dias, pelas operações comerciais que ele tem com aquela obra, é muito pouco para poder prestar contas. Então, diz a lei, será de 30 dias, salvo se outro prazo for estabelecido. Ainda, a obra deverá ser editada em 2 anos da celebração do contrato, salvo o prazo diverso estipulado em convenção. O que quer dizer tudo isso? Ou seja, a lei, ela quer que se garanta uma relação harmônica entre o autor, o editor ou o produtor cultural.
Então, é preciso que o contrato estabeleça com clareza qual é a relação contratual que está sendo combinada, para que no futuro não venha a ser objeto de uma discussão judicial. Ou seja, a lei não impede que as partes estabeleçam a forma da relação jurídica. Ela diz assim: contratem adequadamente, do jeito que vocês entendem o negócio que vocês vão explorar, autor e produtor cultural, editor ou quem seja, tanto para o ambiente físico quanto para o ambiente digital. Mas, na falta das estipulações contratuais, ou se forem elas defeituosas, valerá o texto legal, como nós vimos alguns exemplos. Então, é muito importante que você tenha atenção quando nós estamos fazendo um contrato. Essa coisa de copia e cola contrato é um perigo, porque esse copia e cola contrato, às vezes, ele não vai refletir exatamente a natureza jurídica que se quer estabelecer entre aquelas partes. Quanto à forma do contrato, hoje é possível que o contrato seja firmado de forma remota, por meio de assinatura eletrônica. Esta é uma pergunta muito recorrente na área editorial, que é a validade jurídica dos instrumentos firmados por meio de assinatura eletrônica. Ele tem total validade, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já definiu isso até num julgado, onde o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ele diz assim: a assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado. Quem é o terceiro desinteressado? É a autoridade certificadora, que determinado usuário de certa assinatura a utilizou, e assim está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado e que estão a ser sigilosamente enviados, porque está na certificadora. Portanto, a contratação por via eletrônica, além de ser muito mais ágil, efetiva, se comparada ao documento assinado de forma manual, ela tem validade, pois eletronicamente o contrato pode ser emitido e assinado pelas partes a qualquer tempo, lugar, concluindo-se um negócio jurídico perfeitamente válido em minutos. Recentemente também eu li no jornal uma matéria com o título: Saiba como fazer a escritura de imóvel sem sair de casa. E ali dava todas as instruções para você comprar e vender um imóvel sem sair de casa e fazer toda a documentação eletronicamente válida, portanto. Como também é possível, eu digo aqui, fazer os contratos e os distratos. Recente nós fizemos distratos também de várias autoras com editora. Agora, na pandemia, fizemos tudo remotamente, pela validade. Pode-se fazer também testamentos e pode-se fazer até divórcios, ou seja, as pessoas não precisam mais nem se encontrar para assinar o divórcio. Pode fazer remotamente, cada um no seu canto, e resolver o seu problema. Bem, dependendo da situação do divórcio, a melhor opção, né? É essa mesmo. Quando eu vi que até os divórcios nós já podemos fazer remotamente com assinatura eletrônica. Muito bem, eu fico por aqui para ouvir agora o nosso colega Dr. Tanderson, que certamente ele terá muito a acrescentar a esse tema, e posteriormente eu fico à disposição para as perguntas. Obrigada. Obrigada, doutora Maria Luísa. É sempre uma aula ouvi-la, viu? É muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Bom, agora a gente vai passar a palavra para o doutor Tanderson, que vai fazer uma apresentação aí das possibilidades digitais. Eu acho que vocês vão gostar muito. Vamos lá, doutor Tanderson. Boa tarde a todos. Antes de eu começar, doutora Fernanda, eu vou estar compartilhando a tela da minha apresentação. Eu só peço para me confirmar se está aparecendo e se a minha voz está clara. Tá bom. Tá ótimo. Eu vou aproveitar e dar um recado aqui para o pessoal. Quem quiser mandar as perguntas, pode mandar aqui no chat, a gente vai responder depois da apresentação do Dr. Tanderson. Está aparecendo? Sim. Está aparecendo, pode começar. Boa tarde novamente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Tanderson Morales, eu sou advogado da Câmara Brasileira do Livro há quase 10 anos.
ano que vem fazem 10 anos. Eu sou especialista em propriedade intelectual pela ESA, aqui de São Paulo, e em direito do consumidor pela EPD. Recentemente, eu fui empossado como presidente da Comissão de Direito Autoral da OAB de Carapicuíba. É um grande prazer estar falando com vocês. Acredito que seja uma das primeiras lives que eu faço pela CBL. E agradecer muito a apresentação da doutora Maria Luísa também. Foi muito esclarecedora e vai servir como uma base muito sólida para a gente falar um pouco mais sobre os contratos digitais agora, tá? Mas antes de propriamente começar, eu gostaria de fazer umas provocações às pessoas que estão assistindo. E talvez essas provocações não sejam tão provocativas assim, hoje em dia, infelizmente pelo contexto de pandemia que a gente está vivendo, mas eu pergunto, talvez ano passado, né, quantos de vocês tinham esses termos, quanto faziam parte da vida de vocês esses termos até o ano passado, né? É uma chave criptográfica, eletrônica, registro digital, geolocalização, uma coisa que, apesar da pandemia, né, desse contexto de isolamento, está forçando a gente a aprender a usar, já era algo que vinha numa crescente. Vocês vão verificar algumas coisas de legislação que a gente vai ver, e não era algo impensado ainda há alguns anos. Vamos falar um pouquinho sobre contratos digitais. Eu gosto muito desse conceito do professor Brancha. Ele fala que contratos eletrônicos são aqueles em que sua celebração depende da existência de um sistema informático ou de intercomunicação entre sistemas informáticos. Ele não fala aqui sobre o conceito específico de contrato, porque dá a entender que a única diferença entre eles é, de fato, o suporte em que onde acontece essa celebração, né? E como a doutora Maria Luísa adiantou, eles são plenamente válidos e possíveis desde que algumas condições sejam seguidas. E uma dessas condições, por exemplo, são a necessidade de que as partes sejam capazes, né, devidamente responsáveis pelas empresas ou pela vontade que elas estão manifestando. Interessante disso daqui, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, no contrato digital isso se torna até mais fácil de comprovação, de nós termos uma comprovação nesse sentido, por causa da assinatura digital. A gente vai chegar nesse item. O contrato precisa ter um objeto lícito, tá? Para que tenha validade, assim como são os contratos do dia a dia, os contratos tradicionais. Então, nada de vocês tentarem comprar bombas atômicas ou alugarem não vai ser possível, infelizmente, nem num contrato digital. E a forma, desde que a lei não estabeleça uma forma específica para aquele contrato que vocês querem fazer, a regra é a liberdade a liberdade contratual, a lei que vai reger essa manifestação entre as duas partes. Então, nós chegamos aqui à conclusão de que o contrato digital ideal é aquele contrato que não tem uma forma específica, obrigatória, exigida em lei, que é firmado por partes comprovadamente identificadas, isso é muito importante, dado o motivo delas estarem distantes umas das outras, e cujo conteúdo desse contrato, ao fim dessa celebração, seja inviolável e inalterável, a menos que as partes decidam, né, por essa alteração. Então, vamos lá. Existe previsão legal? Eu adianto que para o contrato eletrônico, propriamente dito, não existe uma regulamentação ainda. E nós temos, por exemplo, aqui essa MP 2200, lá de 2001, quase 20 anos atrás. 20 anos atrás, a gente já está falando de coisa de 2 décadas. Quem é mais atento vai olhar e vai falar, nossa, mas é uma MP, não virou uma lei, isso ainda está em vigência. Ela é anterior à Emenda Constitucional 32 de 2011, que é a MP, é a Emenda Constitucional que dava o prazo ali para as medidas provisórias serem transformadas em lei pelo Legislativo. Então, essa é uma emenda constitucional que está valendo até hoje. Ela não fala especificamente dos contratos
digitais, mas ela traz algumas coisas interessantes aqui. O objetivo central dela foi instituir a infraestrutura de chaves públicas do Brasil, foi a primeira autoridade certificadora, né, a entidade raiz da certificação digital no Brasil. A partir dela, poderiam ser credenciadas outras empresas para garantir a certificação, por exemplo, das assinaturas digitais, tá? E ela traz ali no seu texto a informação de que presume-se verdadeiros os documentos realizados em forma eletrônica, desde que utilizados na sua certificação métodos e empresas credenciadas pela própria ICP. Tá? Ela traz algumas outras informações, mas o mais importante dela é isso, dar um escopo legal para as certificações das assinaturas digitais. Nós temos também um decreto de 2013, esse um pouco mais novo, mas ele fala muito mais especificamente em relação aos contratos de consumo, tá? Esse decreto foi feito para reafirmar alguns temas do Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, o prazo de reflexão, aquele prazo de 7 dias, quando o consumidor compra o contrato de serviço fora do estabelecimento comercial. E ele traz algumas outras coisas interessantes também, já dizendo sobre contratos nesse contexto eletrônico. Ele garante que a pessoa tenha a disponibilização do contrato de consumo dele imediatamente após a contratação. E anteriormente ele fala sobre os sites entregarem o contrato, a visualização desse contrato logo que a pessoa celebra com o comprador. É interessante vocês darem uma lida, principalmente quem mexe com essa parte de consumo, quem é um consumidor, né, a livraria e tudo mais. Ele é uma lei bem curta, ela tem uns artigos interessantes. Mas, como eu disse, não tem uma lei, uma regulamentação específica para o contrato digital. Mas a gente se ater ao que a doutora falou antes. O contrato digital vai ter a mesma validade jurídica desde que ele cumpra as funções do contrato tradicional escrito. Ele declara a vontade das partes em realizar o negócio, ok. Ele exprime o conteúdo do negócio, ele serve de meio probatório, isso é muito importante, a gente vai ver isso no contrato digital, e ainda que não seja um contrato digital, é possível garantir um pouco mais de proteção nesse caso. Tá? E vamos lá, é o mais interessante, né? Qual que é a vantagem de eu fazer esse tipo de contrato? Ele é móvel, você não precisa carregar ele, você não precisa arquivar ele, você pode andar com ele no celular, na nuvem e no pendrive, por exemplo. O custo é muito menor, você não gasta com impressão, com translado desse contrato, principalmente se você está contratando com alguém que está do outro lado do país, ou talvez do mundo. Otimização de espaço. Imagina, você tem aqueles armários com todos os contratos engavetados, de difícil guarda, né? É perigoso perder aquele contrato e tudo mais. Você pode ter milhares de contratos num pendrive guardado no cofre da editora. Ou você pode ter tudo isso em nuvem, as duas coisas de preferência. Né? Desburocratização, independência de cartório. Sempre que eu leio esse trecho aqui, eu penso em contrato digital, eu lembro da primeira vez que eu contratei o aluguel de um imóvel através de um aplicativo. Eu já tinha passado muita dor de cabeça com aluguel de imóvel, com imobiliárias tradicionais, né? E, nossa, era um pesadelo. Toda vez que eu tinha que renovar ou trocar, às vezes eu preferia renovar um contrato do que começar tudo de novo, aquela coisa de mandar várias cópias por motoboy, e reconhecido firma, pegar aquele contrato, registrar aquele contrato, era uma encheção de saco. E a primeira vez que eu contratei num aplicativo, eu não vou fazer propaganda dele aqui, mas é fácil de encontrar, eu consegui fazer tudo pelo celular, inclusive a assinatura do contrato. Abriu-se um mundo para mim quando eu fiz isso a primeira vez. E você imaginar que você pode fazer isso em praticamente todos os serviços que hoje em dia são disponibilizados para a pessoa é incrível. É uma coisa que deve
ser um novo hábito depois da pandemia, porque muita gente que não utilizava talvez hoje esteja utilizando. Sem contar a velocidade nisso, né? Você não depende de correio, de cartório, de greve dos correios, de má vontade do cartório, de motoboy, fuso horário, quando você precisa mandar uma encomenda e aquela cidade não aceita um SEDEX 10, por exemplo, né? Aí a gente puxa para a questão da gestão, voltando ao exemplo da editora, que tem seus 500 contratos. Com o contrato digital, você consegue procurar um serviço ou desenvolver isso na sua própria editora, desde que você tenha pessoal suficiente, mas você consegue um controle total desse contrato, do tempo, questão de rescisão, multa, se ele precisa ser renovado, se ele tem um prazo antes da renovação, e a segurança. A assinatura eletrônica, principalmente, ela comprova a autenticidade desses documentos de uma forma que não tem nenhum demérito por um contrato assinado e com firma reconhecida em cartório, por exemplo. Só vantagens nesse caso, né? E aí a gente vai agora falar um pouquinho mais sobre a assinatura eletrônica. Qual que é o objetivo da assinatura? Lá quando a gente viu aqueles 3 passos, falava sobre a declaração de vontade, né? A assinatura eletrônica é a forma inequívoca de declaração dessa vontade. Você tendo ali, claro, isso vai depender muito da empresa que está fazendo essa certificação, empresa essa que é chancelada pela MP 2200 lá e pela ICM Brasil. Você tendo um cadastro válido, uma chave criptográfica, pode ser impressão digital, reconhecimento de íris, a tecnologia varia muito de uma empresa para outra. Até mesmo por e-mail, né? Apenas o e-mail já é suficiente. Mas você tem uma forma inequívoca de demonstrar que a pessoa certa está assinando o contrato da maneira certa. Não tem desvantagem nisso em relação à contratação normal. Eu coloquei alguns nomes aqui de empresas, eu não conheço os serviços da maioria delas, e existem muito mais do que essas, né? Mas é uma coisa muito interessante para vocês verem, assim, podem ter certeza que isso daqui é o futuro da contratação, tá? Principalmente pela questão da velocidade dos custos. E, por fim, naqueles 3 passos, né, a gente falou sobre declaração de vontade, sobre conteúdo e meio de prova. Mas meus contratos ainda são tradicionais, são contratos em papel. Mesmo esses contratos podem ser registrados eletronicamente. Você consegue um meio de prova temporal disso. Qual que é a vantagem, né? É muito semelhante ao serviço cartorário convencional, no sentido de você ter a incontestabilidade desse documento que você registrou, a prevenção de fraudes, no caso de uma outra parte está mal intencionada, tentar manipular esse documento. Ela é uma forte prova judicial, porque pelo menos desse documento registrado eletronicamente, você tem ele nos moldes, né, necessários, você consegue provar, isso vai depender de uma perícia, por exemplo. Você vai conseguir uma prova judicial mais forte. Você tem a possibilidade de obter cópias autênticas disso, sem precisar ir no cartório e pedir uma nova cópia, né? Você está prevenindo a perda, deterioração de contratos muito antigos. Pode ter contratos de cessão com prazo indeterminado, imagina, você tem aquele contrato há 20 anos na editora e você não consegue mais encontrar, ou ele já está esfarelando. Então, também, muitas vantagens, independe de você ter começado esse processo com um contrato digital propriamente dito, né? No caso, eu gostaria até de apresentar, muitos aqui já devem conhecer o Serviço de Registro de Direito Autoral da CBL, e talvez muitos não saibam que ele se estende a contratos também. Ele tem todas aquelas vantagens que eu li no começo, tudo mais, só que ele é 100% online, o registro, você tem um registro público desse negócio que foi feito, mas o teor é sigiloso para a parte que registrou ele.
Além disso, ele é realizado na tecnologia do blockchain, e, resumindo em termos muito rápidos aqui, é uma criptografia da mais avançada que existe. Vocês vão ter todos esses benefícios com a chancela da CBL, por exemplo. Ele é muito parecido com a questão do registro de direito autoral. O serviço de registro de direito autoral, ele tem como primazia essa prova de anterioridade, e você consegue isso com contratos também, sem a necessidade da outra parte estar participando, né? Você está registrando a sua via contratual, guardando isso e protegendo ela da melhor forma possível. Tá bom? Eu tentei ser bem sucinto nessa apresentação, a gente não tem muito tempo, mas eu deixo aqui o e-mail do nosso departamento de registro, também do departamento jurídico da Câmara, para tirar qualquer dúvida que não seja possível tirar agora até o fim da palestra. Tá bom? Agradeço muito aos que me ouviram e desculpa qualquer falha aqui. Um grande abraço. A gente pode seguir. Obrigada, Dr. Tanderson, pela excelente apresentação. Acho que contribuiu muito, com boas informações. Muito obrigada. Nós já temos perguntas, temos alguns comentários aqui. A Marta Leal falou que o tema é excelente, parabéns. A Suzana Sanson manda os parabéns para a doutora Maria Luísa. Mas eu queria, antes da gente entrar nas perguntas aqui de quem está acompanhando a gente, eu queria que vocês comentassem um ponto. A gente está falando muito da questão do contrato digital, essas possíveis formas de assinar, as possíveis formas de registrar. O tema veio por conta da pandemia, mas, assim, na opinião de vocês acham que é algo que vem para ficar? Assim, é um facilitador que vem para ficar? Valeria a pena se organizar para fazer isso? Por favor, comentem. Vamos começar com a doutora Maria Luísa. Na minha opinião, eu acho excelente. Aliás, tudo que apenas essa situação crítica da pandemia é muito triste, mas o que tem vindo com ela, que está nos obrigando a mudar a nossa leitura, a mudar a nossa linguagem, a ter mais criatividade, isso só está vindo para facilitar. E eu estou entendendo que, até para os próprios autores intelectuais, até para a própria editora, é uma facilidade muito grande. Nós fizemos recente, eu comentei, alguns distratos de obras. Uma das autoras, ela estava, inclusive, hospitalizada. Ela não poderia, naquele momento, se mover para assinar um contrato e etc. Mas ela estava na sua plena capacidade. Ela só não tinha mobilidade. Então, acho que é excelente. Isso é uma coisa que deve vir para ficar mesmo, porque facilita muito a vida de todos, como o Dr. Tanderson expôs na brilhante apresentação dele. Dr. Tanderson, por favor, faça o seu comentário. Não, com certeza. Eu adiantei durante a palestra e eu realmente acredito que isso seja o futuro, né? A gente percebe isso pela quantidade de empresas e entidades que estão se mobilizando no sentido de facilitar esse tipo de serviço. Assim como a CBL, existem muitas que estão entrando nesse ramo, e isso evidencia a demanda. E haverá muito mais demanda. Talvez pessoas e empresas que estavam reticentes em adotar esse tipo de prática, talvez por despreparo ou por tentar manter uma organização tradicional, agora forçadas a iniciar nesse tipo de procedimento, ela já deve ter percebido a essa altura o quão mais rápido, o quão dinâmico e o quão mais barato se tornam as contas. Exatamente. Obrigada, doutor Tanderson. Obrigada, doutora Maria Luísa. Agora eu vou passar aqui para as perguntas do pessoal que está acompanhando a gente. A Vitória Gomes pergunta o seguinte: minha dúvida, é necessária assinatura de testemunhas, como eu tinha que fazer no contrato impresso? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Realmente, eu acho que a testemunha, eu não sei, vou até me socorrer, doutor Tanderson, se no caso do digital estão acompanhando as testemunhas, mas
se nós formos olhar pela lei, a testemunha, ela refletia o ato, a assinatura do ato, né? Mas gostaria de ouvir o Dr. Thanders, porque ele está fazendo os contratos digitais, ele vai poder dar uma melhor colocação. Obrigado, doutora Maria Luísa. Então, em relação às testemunhas, é uma coisa um pouco polêmica. Né? Qual que era a maior vantagem de você ter as duas testemunhas em contratos anteriormente, contratos tradicionais? Elas atestavam a veracidade daquele ato. E que ninguém foi coagido. E numa eventual ação judicial, você conseguia pular uma etapa ali, você conseguia pular uma ação humanitória, por exemplo. Você pulava todo o ato de reconhecimento da contratação em si para discutir o que não foi cumprido naquela contratação. Então, a princípio, eu tentaria manter isso. Existem alguns dispositivos na legislação que exigem a testemunha, e talvez você vai perder mais tempo tentando convencer um juiz no futuro de que não é mais necessário essas testemunhas do que acrescentar elas no procedimento, haja vista que a testemunha também não precisa estar no local em que está sendo celebrado o ato. O contrato é digital, cada uma das partes está em um lugar, a testemunha também pode estar à distância. É um zelo, pelo menos nesse começo, eu tentaria manter. Eu gostaria de acrescentar, aproveitando, então, a boa colocação do Dr. Thunderson, que eu me lembrei que nas ações de execução, o Código de Processo Civil, ele exige que você tenha testemunha no documento. Então, se eu quiser fazer uma ação de execução, quer dizer, no procedimento de execução, eu preciso necessariamente da testemunha. Então, eu também acompanho a posição do Dr. Thunderson de fazer os contratos com testemunhas para evitar problemas que a gente amanhã possa vir a ter se tiver que fazer qualquer questão em cima do contrato, qualquer conflito que venha a ter no contrato. Estou de acordo plenamente com o Dr. Thunderson. É altamente recomendável, então, manter as testemunhas aí na assinatura digital. Obrigada pela resposta. Nós temos agora uma pergunta do Chayenne Barbosa. Ele diz o seguinte: boa tarde. Um contrato de tradução enviado pelo tradutor por e-mail pode ser enviado diretamente para a CBL para registro pelo autor sancionário, sem autenticação em cartório? Eu acho que ele é uma explicação mais sobre como funciona o registro dos contratos da CBL, Thunderson. Você responde? Posso responder. Um contrato... Ele pergunta... Um contrato enviado pelo... escaneado. Um contrato de tradução enviado pelo tradutor por e-mail. Pode ser enviado diretamente para a CBL para registro? Tá. Pode. Se ele é um contrato que foi feito nas vias tradicionais, foi enviado para ele para que ele registrasse no sistema informatizado. Não tem problema. É o mesmo que ele faria com uma cópia física em mãos dele. Ele teria que fazer a digitalização desse contrato e registrá-lo na plataforma. Não tem problema. Agora, se esse contrato, desde o princípio, ele foi feito com ali uma imagem da assinatura colada, isso está muito comum hoje em dia, né? As pessoas não estão sabendo utilizar ainda a questão da certificação digital, estão fazendo contratos com a foto das assinaturas. E isso não é o ideal, porque numa perícia técnica futura, o perito ele pode verificar que ali são dois documentos separados, colados um em cima do outro. É diferente da assinatura em papel e do escaneamento do documento por inteiro, e é diferente da certificação de uma assinatura eletrônica gravada no documento com aquele código específico, tá? Então, no sentido de registro, ótimo, pode ser um documento escaneado ou pode ser um documento feito com assinatura eletrônica. O que eu reafirmo para tomarem cuidado com esse copia e cola de assinaturas por foto, por documento de imagem. Uhum. Obrigada, Dr. Thunderson. Nós temos uma outra... Acho que está com eco. Vamos lá.
Sumiu. Temos uma pergunta do Marcos Roberto Nascimento. Ele diz, tem uma pequena editora, anos atrás participei do edital da Lei Rouanet, tive um projeto aprovado, mas não consegui captar os recursos para a edição do livro. Alguns anos depois, porém, uma das empresas para a qual apresentei o projeto de captação utilizou a ideia principal do projeto em suas publicações. Essa apropriação seria uma forma de violação de direito autoral? Doutora Maria Luísa, por favor, comenta, depois a doutora Anderson comenta. Nós estamos falando aqui de projeto, na verdade, o projeto ele não tem proteção no direito autoral. Existem algumas ideias, projetos, esses não têm proteção. Mas acontece que existe o Instituto do Direito que protegeria essa apropriação, seria a concorrência desleal. Então, não seria o direito autoral, nós não estaríamos falando aqui de uma violação de direito autoral, mas poderíamos ver se caracterizaria uma concorrência desleal, que quer dizer o quê? Eu desenvolvi o projeto, eu apresentei e alguém me retirou o proveito que eu poderia ter desse projeto no mesmo segmento, ou seja, a concorrência, ela exige que se tenha alguns requisitos para que ela caracterize. Então, se cumpridos todos os requisitos, esta ação, esta questão, eu discutiria sobre o Instituto da Concorrência Desleal e não sobre o Instituto do Direito Autoral. Doutor Tanderson, e nesse caso, algum tipo de registro do projeto seria um meio de prova para isso? Complementando aqui a pergunta, demonstrar que isso já era uma ideia anterior à apresentação, ajudaria, na opinião de vocês? Com certeza. A doutora Maria Luísa levantou bem a questão da concorrência desleal. Apesar de não ser uma questão de direito autoral, se ele tivesse o registro dessa documentação, desse projeto completo, em algum tipo de plataforma que atestasse a prova temporal dessa documentação, ele estaria pulando uma etapa no judiciário, caso eles tentasse responsabilizar essa empresa pela concorrência desleal. Ele precisará provar que o projeto dele é anterior, ele terá formas de fazer isso, talvez não tão rápidas e práticas quanto um registro faria, talvez a perícia do computador, trocas de e-mails e tudo mais, o protocolo do projeto. O registro, nesse caso, não estaria em si vinculado ao direito autoral em si, mas seria uma prova, com certeza, muito útil. Estou de acordo. A gente tem uma pergunta. A gente tem uma pergunta para mim aqui. A Suzana pergunta assim, Fernanda, contrato assinado remotamente por meio de assinatura digital é aceito pelo FNDE? Bom, primeiro, conforme o Dr. Tanderson explicou, ela é juridicamente aceita. Então, em tese, todos têm que aceitar uma assinatura digital de um contrato. Agora, a gente sabe que no caso de compras governamentais, muitas vezes esses detalhes podem fazer alguma diferença, podem dificultar uma coisa que é uma venda, que é uma coisa muito importante que a editora está trabalhando, mas, Suzana, eu fiz essa pergunta para o FNDE recentemente, para entender como isso funcionaria, e eles já me posicionaram que está sendo feito um estudo internamente para ter algum tipo de documento ou resolução, algum tipo de norma interna do FNDE que possa aceitar, tá? Mas isso não está valendo ainda. Eles estão estudando essa possibilidade, tá? E aqui a gente tem o Adão José Gonçalves diz: os temas são excelentes, há pouco assinei um contrato digital com uma editora internacional, com sede no Brasil. E aí a Carla Capelas pergunta o seguinte: a assinatura eletrônica é o mesmo que a assinatura com certificação digital? Essa é uma pergunta boa, assim. Porque que eu saiba, a assinatura digital, ela é uma espécie da eletrônica. Bom, não sei, mas o Dr. Tanderson vai saber explicar melhor. Por favor, Tanderson. Na prática, a gente pode usar isso como sinônimo, né? Na prática, no
o ato da assinatura, desde que ela não seja realizada por uma maneira física, num contrato físico, ela é uma assinatura digital, assinatura eletrônica. Elas têm diferença, digamos que doutrinariamente. Assim, a eletrônica dependeria de um suporte diferente da digital. Eu acho que é um pouco confuso explicar isso agora nesses termos, mas eu quero garantir para ela que tem validade, independente da nomenclatura que ela esteja usando. Obrigada, doutor Tanderson. Bom, a gente está com o nosso tempo aqui no finalzinho já. Eu acho que a gente poderia já conversar aqui, doutora Maria Luísa, faça suas considerações finais, breves, a gente tem pouquinho tempo, mas dê seu último recado, de repente alguma coisa importante que você acha importante a gente colocar aqui nessa mesa. Na verdade, eu gostei muito da apresentação do Dr. Tanderson, aprendi bastante e muita coisa hoje sobre os contratos eletrônicos, muito obrigada. E quero agradecer a participação das pessoas também que contribuíram com as perguntas, que sempre enriquece esse debate. E agradecer a CBL mais uma vez. Obrigada, doutora Maria Luísa. Doutor Tanderson, você, suas considerações finais. Da minha parte também só agradecimentos, agradecer a aula da doutora Maria Luísa, a oportunidade de estar falando de um tema como esse para o pessoal que é interessado, e nos vemos na próxima. Muito obrigada, doutor Tanderson. Bom, então a gente vai ficar por aqui. Muito obrigada a todos vocês que estiveram acompanhando aqui a nossa conversa. Se tiverem dúvidas, mandem para os e-mails dos serviços da CBL. Entrando em serviço da CBL, tem vários e-mails para contato, tanto de registro quanto outros assuntos. Nós também acompanhem aí as nossas redes sociais, a gente está procurando trazer temas atuais e relevantes, importantes. Se tiverem sugestões de temas, por favor, encaminhem também para a CBL, para que a gente possa fazer outros debates parecidos com esse, para que a gente possa discutir temas atuais. E muito obrigada, agradeço novamente a doutora Maria Luísa pelo tempo, pela disposição, o doutor Tanderson pela apresentação, muito obrigada pela participação de vocês, agradeço também todos que nos acompanharam até agora, aqui em nome da Câmara Brasileira do Livro, em nome da nossa diretoria, muito obrigada e vamos ficar por aqui, até a próxima. Até a próxima, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.